Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Criando Conversas. Hoje tenho o prazer de estar recebendo Lucimara Letelier. Lucimara há muito tempo atrás, não é pouco tempo, não é tanto tempo assim, mas foi muito bom quando a gente se conheceu. A BCR estava revigorando, estava voltando, e juntos a gente, mais ela do que eu, a gente começou o grupo de cultura dentro da BCR, um grupo que depois avançou bastante, e hoje nós estamos tentando retomar, Lucimara, para você saber, estamos agora retomando os grupos que ficaram largados nos últimos tempos, mas vamos retomar o grupo de cultura. Ele é bastante atuante, fomos a Brasília algumas vezes, alguns tacos das modificações das leis a gente conseguiu ajudar. Então é isso, Lucimara é uma profissional da captação de recursos, ligada à cultura desde sempre, que eu a conheci, e já percorreu por vários caminhos. E hoje vamos poder falar sobre isso, especificamente hoje ela está, né, como diretora do MAN, ela vai falar lá no MAN, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, passo a palavra para você falar hoje quem é Lucimara, o que você está fazendo, e depois a gente começa com as perguntas. Bom, eu sou uma mineira que saí de uma cidade pequena de Itajubá e fui fazer SPM em São Paulo e desde sempre trabalhei em museu e cultura, apaixonada pelo tema. Provoquei todos os meus professores de marketing a fazer projeto de marketing para museu. E aqui eu estou hoje fazendo esse trabalho no Museu de Arte Moderna do Rio. Muito feliz, né? 20 anos depois. Mas eu queria trazer um pouquinho isso. Eu sou gestora cultural, eu fiz um mestrado em Boston, em administração cultural, e eu juntei um pouco dessa experiência que eu tinha de marketing, comunicação, captação, com uma visão mais ampla hoje, né? De como é administrar uma instituição cultural. Conheço a Criando e o Michel de longa data, estimo muito o trabalho, uma pessoa que gosto muito, Michel, queria falar isso ao vivo, pela ética do trabalho, pelo compromisso do trabalho. E a gente teve realmente essa parceria lá atrás, né, junto à BCR, quando eu fui diretora de captação da ActionAid. Então, eu já passei por uma organização de direitos humanos, por uma grande organização de arte e cultura, que é o British Council, né, o Conselho Britânico. Já trabalhei em diversas organizações e fundei uma organização que chamava Museu Vivo, basicamente pensando a ideia de sustentabilidade e inovação em museus. Trabalhei com muitas instituições culturais, fui gerente de captação da USB. Acho que hoje é um papo mais leve, mas só para trazer para vocês que eu trago na bagagem, na mala, toda essa história de ter passado por instituições culturais, sociais, tanto como consultora, nesse lugar que a Criando está, quanto como gestora, nesse lugar que eu estou hoje. Então, espero que seja um papo bom sobre isso. Vai ser. Então, vamos começar justamente. Qual é a diferença? Qual é a diferença de captar para uma organização social com uma causa que seja ambiental, uma causa assistencial, como o ActionAid, e um museu e a causa cultural? Quais são as grandes diferenças entre mobilizar recursos para essas causas? O que você acha? Então, o que eu acho bacana a gente falar é que quando a gente trabalha numa ONG, e eu passei 6 anos, né? Na verdade, 5 anos na ActionAid, a gente não tem o público visitando. Aqui no museu, a gente tem as pessoas vindo. O encontro da captação, por exemplo, com a pessoa física, ele se dá muitas vezes por uma mala direta dirigida, por um e-mail marketing. A gente tem que buscar as pessoas, né, Michel? A gente tem que engajá-las na causa. No caso de um museu, de uma instituição cultural, uma orquestra, um teatro, uma companhia de dança, as pessoas convivem com o objeto do seu trabalho o tempo inteiro. E elas podem ser convidadas a doarem para terem acesso a mais daquela atividade e ainda prover acesso para outras pessoas que não podem pagar, por exemplo, um curso de arte e fazer com que isso seja de maior acesso para toda a população. Então, acho que tem uma questão importante, quando a gente fala de fundraising, de captação, em museu, em instituição cultural, a gente não pode perder de vista a questão da fidelização do público.
A história começa muito antes, começa na compra do ingresso. A gente precisa fidelizar aquele cidadão que adquire o ingresso em uma exposição, que nos Estados Unidos, né, a gente, pela AFP, fala-se muito disso, que é o single ticket buyer, que é aquele cara que vem a primeira vez no museu. Quem é essa pessoa? E depois ela pode vir a ser uma doadora de alto valor, e a gente não pode perder isso de vista. Então, a diferença é acreditar no potencial da pessoa física, desde aquela pessoa que compra o ingresso, até a potencialidade dela ser um major donor, que seria os nossos programas de patronos, um middle donor, por exemplo, o clube de colecionadores, que eu estou vindo agora, né, do clube de colecionadores, posso falar um pouquinho sobre isso, ou ela pode ser do programa de amigos, que seria o individual giving de uma instituição sem fins lucrativos social, por exemplo. Então, eu diria que o principal ativo, que é o próprio visitante se tornar doador, pessoa física, é uma grande questão. A segunda é a causa. A gente está falando de arte e cultura e não do social. E aí opiniões se dividem. Algumas pessoas vão dizer que isso é mais difícil captar, porque, na verdade, a gente precisa muito mais, né, das questões de educação e saúde, são prioritárias no nosso país. Ó, está passando um avião que a gente está do lado do aeroporto. Mas, ao mesmo tempo, existem outras características da cultura e da arte que tem a ver com a gente ter uma relação com outro tipo de doação, inclusive empresas que querem patrocinar exposições, querem utilizar leis de incentivo que na área social não seria possível. Então, acho que a gente tem um trade-off, a gente tem um equilíbrio. Por um lado, a questão da causa e, por outro, o desejo de empresas e pessoas se associarem à arte e cultura, ou por entenderem a fundamental importância, tão qual existe a educação e existe o social, ou porque querem realmente ter uma outra relação. E aí surgem os clubes, os patronos e os patrocinadores grandes, né, de grandes exposições. Então, traria um pouco esse panorama para começar a conversa. Então, vou trazer um pouco da minha experiência com museus. Realmente, eu tive a chance de conhecer muitos lugares do mundo e muitos museus desses lugares. Acho que não tem um lugar que eu vá visitar que eu não vou ver pelo menos um museu mais importante da cidade, quando possível, até mais do que um museu. E países da Europa e dos Estados Unidos têm museus mesmo em cidades menores. Não só... E no Brasil também. No Brasil, já os do Rio conheço todos. Inhotim é uma referência, mesmo no Nordeste, os museus. E eu sinto que o que você colocou muito bem, né, essa experiência da aquisição, né, do ingresso. Senti muito legal no mar, no Rio. Né? Logo na entrada já quiseram me transformar em amigo do museu. Eu virei amigo do museu na compra do meu ingresso. Mas eu acho que os museus ainda não aprenderam a diferenciar este visitante, ou pela primeira vez, ou um visitante de outra cidade. E eu vejo que a maioria desses projetos programas de amigos ou patronos são muito focados a quem mora na cidade e não quem é alguém mais distante. Vocês chegaram a discutir esse tema, você estudou isso, esse comprador, esse visitante, né, para poder identificar já na porta se esse visitante ele é a primeira vez, ele é único, ele vem de outro lugar. Como que vocês veem nesse relacionamento? Então, eu também tive experiência de consultorias e trabalhos com o MAR, com o Museu do Amanhã, com o Museu da Língua Portuguesa. E eu acho que é interessante, Michel, que cada um atua de uma maneira, né? A questão do cadastramento, por exemplo, na bilheteria, ela é muito importante. Para além de um CPF, você ouvir quem é aquela pessoa, já cadastrar, o que te permitiria saber isso, por exemplo. No MAN, hoje, quando a gente iniciou esse programa de contribuição sugerida, que você deve ter visto, que é o Suggested Admission, ou seja, as pessoas podem escolher pagar o valor sugerido ou elas têm direito à entrada gratuita, que é a questão de encarar essa primeira entrada no museu como também uma doação, né? Porque
porque, na verdade, não é uma instituição de entretenimento que você paga o ingresso e ela tem uma finalidade lucrativa, então ela é encarada como uma doação. Então, esse ponto que você está falando, eu vejo que o Inhotim fez um bom trabalho nesse sentido, né, de identificar quem é o turista, e aí ele vai ter um programa de amigos que beneficia o turista, que ele vem especificamente naquele período ver o que é novo, ver a vernissagem, ver a nova galeria que abriu, e o que é o morador. O MAR também tem uma característica interessante nesse sentido, e o Museu do Amanhã também. Quando eles criaram um programa de amigos voltado com uma parceria com o programa de vizinhos, ele identificava que tinha uma relação diferente com o morador. E o Museu do Amanhã, com o Nós, que é um programa que tem horta urbana, que é uma ideia do morador botar a mão na massa, que as famílias vêm e têm acesso, por exemplo, a questões como, por exemplo, fazer uma horta urbana, que é super bacana. Eu fui levar minha filha, quando eu era amiga do Museu do Amanhã, na Praça Mauá. É uma característica completamente diferente de quem desce no Santos Dumont para ver uma exposição que está abrindo. Então, você tem toda a razão. O que a gente sugere, nesse caso, é que se qualquer situação, seja um ingresso gratuito, seja um programa de amigos, ou seja um ingresso comprado para uma abertura, a pessoa precisa passar pela bilheteria, pela recepção, ser ouvida e cadastrada. Tem funcionado muito bem, mano, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo. Elas querem ficar por dentro. Então, hoje tem menos preocupação da sessão do e-mail, por exemplo. Tem mais preocupação da sessão do WhatsApp, do celular, porque o WhatsApp tem sido muito invadido. Mas as pessoas não têm tanta preocupação nesse sentido de chegar, passar o CPF e o e-mail. A gente criou esse primeiro código de conduta aqui, tem funcionado bem. Que bom. Eu até hoje recebo a mala direta do mar, né? Eu estou cadastrado, abriu uma exposição, né? Me convidam, mas eu falo, mas eu estou em São Paulo, mas tudo bem, vem para o Rio. Mas é legal, criar essa aproximação, né? Criar a aproximação. Em Inhotim, ou talvez quando eu fui, eu senti, eles me abordaram, né? Eles lá na entrada do Inhotim, mas eles me abordaram com projetos para moradores. Olha, você compra aqui, você vai ter X entradas por ano gratuitas. Eu falo, se eu conseguir vir uma vez por ano, eu já estou feliz. Eu não quero. Eles, na época, não tinham essa diferenciação de benefícios para morador e para visitante. Talvez faz tempo que eu fui. Eu fui várias vezes para Inhotim, se não me engano, eu já estou na 4ª vez. Estou louco para ir de novo, mas faz um bom tempo. Legal, e quer dizer, então aí falamos dessa primeira estratégia, né, de pessoa física, dessa diferença de contato, de ter. E outras estratégias você recomenda, o que você utiliza no MAN para buscar cursos para a sua manutenção e para as exposições? Então, eu acho que era até legal falar em termos gerais sobre a sustentabilidade econômica dos museus e das instituições culturais, extrapolar um pouco o campo da cultura, né, Michel? A gente fala muito sobre isso. Primeira base é entender que uma instituição de cultura é uma instituição sem fins lucrativos. Ela cumpre uma missão. Então, identificar essa missão antes da atividade é muito importante para captar. Muitas vezes as instituições captam para a atividade. Então, por exemplo, captam para o projeto educacional, captam para a exposição. E é preciso identificar qual é a mudança que aquela orquestra gera na cidade, qual é a mudança que aquela companhia de dança gera numa comunidade. Porque a gente tem dificuldade, eu acho que ao longo do tempo, de entender que a educação que aquela instituição cultural provê não pode captar por meio dos editais de educação. As atividades sociais que envolvem grupos de vulnerabilidade, acessibilidade, ela poderia captar pelo PRONAS. A identificação dessas causas que convivem no ambiente cultural seria a minha maior dica, independente aí de que instituição cultural a gente está falando. Né? Então, eu queria trazer um caso, por exemplo, essa ideia de investimento social privado, que a gente vê muito, né, no GIF, a gente discute isso. Eu lembro que eu estava lá 2 anos atrás, eu acho, Michel, você estava lá, não tinha um museu, né? Tinha um museu que era o Museu do Pontal, que o Lucas estava lá, que é diretor do Museu do Pontal. Mas essa ideia de que os grupos de cultura, sejam eles os corpos estáveis, né, museus, teatros, orquestras, não convivem com as redes de investimento social privado, é um indício de que a gente não tem feito um bom trabalho de entender a cultura como social.
E a gente pode melhorar muito isso. E aí eu queria, além, trazer uma outra questão, só para a gente poder depois dar alguns exemplos, que são das ODSs, que são dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem observado muitos casos internacionais de museus captando por meio das ODSs, e esse é um movimento que vem começando no Brasil. Se você pegar agora o período da pandemia, por exemplo, que aí em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa trabalhou em rede com a Casa do Povo para conseguir fazer um processo de mobilização para ajudar o Bom Retiro durante a pandemia, um trabalho totalmente social, um trabalho muito importante para aquela região, e que foi feito um crowdfunding maravilhoso, que ótimo. Ao mesmo tempo, existem trabalhos como esse que podem ter um locus dentro das 17 ODSs e são poucas vezes identificados como tal. Então, geração de renda, trabalho com mulheres, trabalho territorial que envolve mudança climática. Então, os museus, por exemplo, de biologia, ou os museus que trabalham com território, que tem a ver com renovação de baías, que tem a ver com causas ambientais, e aí os museus vivos têm muito isso, que são os museus voltados já para uma natureza territorial, para além dos grandes museus de coleções, a gente tem isso. Então, eu trouxe muito isso dentro da bagagem do Museu Vivo, né, que é o trabalho que eu vim fazendo há 3 anos, antes do MAN, que é a gente captar por meio das UDSs, e a gente captar por meio do investimento social privado. Então, você falou um pouco em geral, eu queria trazer isso antes de entrar no caso do MAN, porque eu acho que você tem um público aqui da Criando que trabalha muito essas causas transversais, né? Então, eu queria trazer esse ponto. Você quer falar? Não, então, eu acho que essa ODS de investimento social privado se assemelha, vamos dizer, às organizações de caráter assistencial, de caráter educativo, né? Então, pode usar também esse guarda-chuva do investimento social privado para cá, mas eu acho que a gente tem que falar, né, isso é mais genérico, mas vamos falar sobre as captações específicas, né, para o museu, quais são as mais importantes, quer dizer, eu não sei se aquela urna que alguns museus também colocam, né, não cobram nada, mas tem uma urna, doe aqui, quer dizer, eu acho que agora isso que você está fazendo é mais efetivo, né, chega no balcão, quer entrar de graça pode, mas se não, paga agora, já que não crédito da urna. Mas você tem a lojinha, você tem várias fontes de renda, né, no museu, a lojinha, o endowment, o major donors, o apoiador, o amigo. Qual dessas estratégias? Lógico, você vai falar, tem que usar todas, né? Mas quais dessas são mais importantes e mais significativas em termos de custo-benefício? Então, eu acho que a captação de pessoa física, ela sempre vai ser uma captação de retorno de médio e longo prazo, mas, dependendo do conselho das instituições, ela tende a ser muito mais rápida, né? Então, se a gente entender que o conselho das instituições vão trazer os seus contatos à medida que se desenvolva um programa de patrono sólido, por exemplo, que realmente possa atender essas pessoas, que possa realmente fazer um relatório, como o MASP, quando fez todo o processo de revitalização, foi evidente. A alavancagem de patronos é muito significativa e substancial na receita do MASP. Então, a gente tem feito um trabalho no MAN, né, com a nova diretoria, o novo diretor, que é o Fábio Schwartzwald, ele traz essa bagagem, inclusive de antes dos trabalhos que ele fez na IAV, que é trazer os patronos realmente com uma contribuição substancial próxima ao conselho. Então, o que eu diria é que, nesse mix que você falou, a constituição de um endowment é fundamental para as instituições de grande porte, coleções e grande renome, que precisam realmente se manter com uma estrutura que é muito cara, a estrutura de um museu é muito cara. Acontece que a gente sabe que a estrutura jurídica e de legislação de endowment, inclusive incentivada, ela está em andamento no Brasil. Então, acho que é um processo positivo, precisa começar, mas a gente tem que acompanhar e ver o quanto que essa legislação também vai beneficiar os aportes para os endowments. O segundo ponto, que é a pessoa física, vamos entender, então, todo esse conjunto. Os patronos, então, de alto valor, né, é importante, se a gente olhar o caso do MASP, é exemplar, e é significativo em termos de receita. O custo de alavancagem inicial vai ser um pouco alto, porque você precisa realizar
ações de relacionamento, né? Então, backstage, por exemplo, visita a curadores, ateliês, eventos, vai precisar fazer isso, e depois tem uma alavancagem de recurso melhor à medida que o relacionamento amplia. O terceiro, que é o Clube de Colecionadores, eu estou aqui atrás com essa obra do Maxwell, que é essa camiseta, né, que você deve ter visto da prefeitura, que, na verdade, é um conjunto de obras em que os artistas fazem um conjunto de obras exclusivo para museu. O MAM faz isso em São Paulo, a Escola de Artes Visuais faz isso, do Parque Lage, aqui fazemos isso, que é a ideia de que quem coleciona apoia o museu, o artista apoia o museu e a rede que está em volta, ou seja, de divulgação e de amplitude de um clube de colecionadores, também apoia o museu. Isso que seria, Michel, que a gente chamaria do middle donor, né? Então, 12 mil reais, 10 mil reais por ano, às vezes 7 mil reais por ano para comprar esse pacote. Depois a gente tem a ideia do programa de amigos, que aqui no Museu de Arte Moderna do Rio está começando. Ele já existia antes, mas ele não é tão significativo, que eu diria que é muito mais por legitimidade em muitos museus no Brasil do que por receita, né? E aí vamos para as empresas. Eu acho que a gente não pode jamais abrir mão da captação empresarial para as exposições. Mas cada vez mais o que a gente tem acompanhado do MIS, da Pinacoteca, do MASP e aqui do MAN, as empresas estão aportando para uma manutenção do museu, porque acreditam naquele museu, acreditam naquela instituição. Então, elas se tornam mantenedoras. E esses ainda são os grandes aportes voltados para o plano anual via Lei Rouanet. Então, eu acho que a constituição, a criação do plano anual para as instituições estáveis foi um marco que possibilitou esse entendimento também junto às empresas da diferença entre apoiar exposições e realmente apoiar um projeto de museu. E não é diferente para o MAN do Rio, como é para outras instituições de São Paulo, por exemplo. Então, eu diria que ainda grande captação, vai vir por aí, né, pelos aportes ao plano anual dessas instituições. E que, eventualmente, serão alocadas em contrapartidas empresariais por projeto. Né? Eu vi até a live da Suelen com você falando sobre isso. Uma coisa é o nosso plano de cotas contrapartidas, outra coisa é como você aloca, como você flexibiliza. Eu posso ter um mantenedor que me apoia institucionalmente, mas ele vai ter sua visibilidade na exposição. A gente vem trabalhando dessa forma também no museu. Eu acho que funciona bem. Então falamos de dados... Então, só para ficar só na questão da arte, os ESPNAS também tem essa coisa da captação pelo programa anual, né? Então, do total arrecadado no museu, quantos por cento vem de leis de incentivo e quanto que é dinheiro, vamos falar, livre, que vem desses patronos, middle-donors, lojinha? Percentual só para a gente ter uma grandeza. Então, hoje aqui no MAN, não traria esse número para você ainda e vou te explicar por quê. A gente está no momento de plena construção do que é a identidade de captação do museu. A gente eu comecei aqui no museu mais ou menos em março, e a gente começou um trabalho de reestruturação completa do museu. Então, o processo de constituição mesmo, do planejamento de captação, ele começa em setembro, o que tem mais ou menos um tempo ainda muito curto para a gente passar isso. O que eu poderia te passar um pouco, em termos gerais, o que a gente observa nos museus, é que a loja, restaurante, né, tudo isso que você está falando, loja, restaurante, café, depende muito se é um modelo de concessão ou se é um modelo de gestão direta. Né? Cada instituição tem uma relação diferente. E aí depende muito dessa possibilidade. A gente vai ver que tem museus que acontece até a possibilidade de ser 15%, 10%, 20%, depende do museu em termos de visitação, porque o que vai gerar consumo é o exponencial de visitação. No caso, como o Museu do Amanhã, por exemplo, o MIS, ele tem um exponencial de visitação muito maior, então loja, restaurante e café, ele vai ter muito mais resultado nesse sentido. Agora, a gente pode entender que a bilheteria
nessa pandemia ficou muito claro, os museus que fecharam, dependiam de bilheteria, o problema de receita foi muito maior do que aqueles que não dependiam de bilheteria. O Museu do Amanhã divulgou esse número, né, de 4 milhões, mais ou menos, de arrecadação de bilheteria, que eles estavam deixando de arrecadar por causa da pandemia. Então, é uma questão muito, muito forte. Para outros museus, não, porque existe uma outra relação, a relação de gratuidade. Então, tem um parâmetro aí, tem museus que a bilheteria não representa nem 5% do que é o custo de um museu. E a captação das empresas tende a ser, na maioria das instituições culturais e das instituições museológicas, cerca de 50% a 80% do que vai suprir o custeio dessas instituições. E aí eu estou falando não daquelas que têm um custeio de verba direta federal, né, de governo. Então, a gente tem que pensar nisso, mais ou menos o rateio de 50% a 80% empresa, mais ou menos 10% a 15% de facility, se tiver um bom rendimento de consumo, bilheteria, às vezes 3%, 5% do recurso total da instituição. Então, te dei mais ou menos um panorama do que a gente conhece de setor de museu e instituição cultural. Um pouco do que eu conhecia, mais ou menos meio a meio. Metade vem com as leis de incentivo, metade vem com dinheiro livres por essas bilheterias, etc. Meio a meio é a média, lógico. Cada museu tem a sua especificidade, mas na média era isso. Então, vou só fazer mais um comentário. Se você considerar o caso do MASP, por exemplo, que captação de pessoa física é muito alto, essa relação não é 80-20. Essa relação é muito mais 50-50. Porque aí todo o cabedal de pessoa física que vai entrar, o que ele consome, o que ele doa para o patrono, fica muito mais equilibrado com as empresas. É isso. Quer dizer, de novo, o equilíbrio, o salutar é essa coisa tá dividida e não está nenhuma dessas estratégias receber mais do que 20%, 30% para, né, quando dá um problema, tá diversificado. Mas vou pedir para o público que está nos escutando, quem quiser fazer perguntas, aproveitar aqui, senão eu vou ficar perguntando. Eu tenho muita pergunta para a Lucimara, mas se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Então, né, falamos de diversas estratégias, mas aí você falou, começou aí em março e aconteceu a pandemia, né? Quer dizer, acho que todos os museus do Brasil foram fechados. Não sei se algum museu ficou aberto. E agora, aos poucos, estão abrindo. E como foi essa? Como você estava entrando no MAN, né? Quer dizer, meio junto com a pandemia pela Lucimara. E aí, como que você viu tudo isso aí acontecer esse ano que parece que está terminando? Eu acho que tem muita coisa aí para a gente falar. Eu fiz até uma live com o Ibram, logo lá no comecinho, em maio, junho. Eu dei muita aula no período da pandemia, porque o MBA foi todo em AD. E eu acho que a gente, também pelo ICOM, né, porque eu sou conselheira do Instituto do International Council of Museums, que é o ICOM Brasil, a gente discute muito qual foi o impacto dessa pandemia para os museus e as instituições culturais como um todo, né, Michel? Por um lado, a gente teve um ganho digital gigantesco. Então, só para trazer isso, gigantesco no sentido do manuseio da ferramenta, do entendimento de que o digital ele é fundamental para qualquer setor. E aí os museus, as instituições culturais se atualizaram. E eu acho que isso é um ganho gigantesco. O que a gente vai fazer com isso a partir de agora é o que é importante. Porque durante a pandemia foi muito mais voltado para a geração de conteúdo digital artístico. Mas é importante que o digital também alcance a captação na área de museus com muito mais frequência e com muito mais potência, uma vez que agora a familiaridade aumentou, né, com o meio digital. Mas o que eu queria trazer é que eu comecei aqui no MAN em março, e eu tinha acabado de fazer uma consultoria para o MAR em fevereiro. A gente tinha feito um trabalho grande lá com um gradinho, uma conferência, um seminário, um conjunto, e logo em seguida, em março, o museu fechou. E eu acho que a gente teve que manter, primeira coisa, o diálogo com o público, direto.
Segundo, a ideia de que agora a captação de recursos, por exemplo, ela continua, nossos encontros com as empresas continuam sendo o quê? Continuam sendo no Zoom. Como é que é fazer esse trabalho de captação, em que a gente precisa apresentar os museus e as instituições para captar para o plano anual do ano que vem? A gente está no último trimestre de captação, né? Fundamental para nós. Totalmente numa plataforma digital. Agora, eu queria trazer um pouquinho o que você falou da reabertura, né? O MAN reabriu logo no começo, agora, dia 12 de setembro, foi o dia do meu aniversário, dia 12 de setembro. Logo depois do Museu do Amanhã, que foi o primeiro no Rio, foi dia 5 de setembro. E o que a gente percebe é que o público quer estar no museu. As pessoas querem um ambiente seguro. A credibilidade de uma instituição cultural, nesse momento, ela traz acolhimento. Então, esse é um atributo importante para a gente pensar como vai ser trabalhado agora na sustentabilidade econômica, porque os protocolos que foram desenvolvidos aqui no MAN, eu posso falar pelo MAN, mas também verifiquei nas outras instituições que abriram, foi a Fundação Casa Roberto Marinho e o Museu do Amanhã também, essa segurança, essa potência do acolhimento, de estar num lugar seguro, com qualidade, com arte, em que as crianças começam a ter de volta um trabalho educativo e tudo isso, a gente vai conseguir voltar com mais segurança também para o processo de captação. Então, enquanto a gente estava em pandemia, a gente ainda está em pandemia, tá? Mas enquanto a gente estava fechado, né? Essa relação física de tangibilidade para o museu muda muito a relação de captação. No momento que a gente reabre, traz uma potência gigantesca, porque a gente tem um componente novo no processo, que é a saúde. Então, todo o treinamento que é feito de todos os funcionários, você estava comentando há pouco que a Pinacoteca reabriu, né, essa semana, o Itaú Cultural reabriu essa semana, eu vi no post do Saron. Então, essa importância da gente ter um espaço seguro, mas em que o componente da saúde se junta muito próximo à cultura como nunca antes. Então, a gente tem potências interessantes dessa reabertura e eu acredito muito que a gente vai poder trabalhar a partir dos protocolos e da criatividade da inovação em novas captações. A gente está apostando nisso. Mais uma oportunidade aí aparecendo. Eu achei que eu ia ter muito mais tempo para visitar os museus do mundo todo. Eu achei que eu ia assistir várias óperas, vários concertos. Que bom que agora tem pandemia, ia ler livros. Assim, a minha realidade, pelo menos, foi alguma coisa conseguir. Vi algumas óperas, que eu amo ópera. Eu fui ano passado, eu tive a oportunidade de assistir em Nova York a ópera. Deu certo, calhou no dia que eu estava lá, tinha ópera, sentei no leiro lá em cima. Mas essas pessoas como eu, que consomem muito, né, consomem arte de todos os tipos, achávamos que na pandemia íamos poder tivemos acesso a muita coisa gratuita, mas ao mesmo tempo, depois outras coisas, trabalho e muito tempo no computador, e ninguém mais tinha saco de ficar assistindo e ficar pesquisando, entrando no museu pelo computador. Você queria o seguinte: já fiquei horas demais no computador trabalhando, eu vou querer fazer outra coisa. Quer dizer, foi gozada essa expectativa, né? De vou ter mais tempo livre para consumir, ao mesmo tempo nem veio tanto tempo livre e nem teve essa vontade de ficar consumindo muito nesse digital. Quer dizer, eu acho que o digital, como você falou, agora tem que aproveitar. As pessoas entraram, sabem como entrar, como visitar o museu no digital, mas ela tem que ser temperada, né? Não vai ficar horas, ninguém vai ficar horas visitando o museu no digital, como talvez ficariam horas, já fiquei, né, entrando às 9 horas da manhã no museu, dependendo do museu, saindo às 5 horas da tarde. O digital é difícil isso. Mas eu queria só trazer mudou tudo. Mudou. Eu só queria trazer um elemento que eu vi muito presente internacional, na Tate e em vários outros museus, que é a questão da saúde mental. Foi muito trabalhado nessa pandemia o conceito da saúde mental e os museus como parte dessa sustentação de uma sociedade que estava vivendo um momento tão inusitado em casa, tão isolado, e que a arte e essa troca foi muito importante para a saúde mental. E agora, na volta, também.
porque as pessoas voltam falando, peraí, eu ainda não estou seguro para ir em qualquer lugar, mas talvez aqui eu estou seguro no museu, porque eu entendi os protocolos, eu quero ficar aqui com a minha família. A gente criou, vou citar para você um trabalho aqui no MAN, que às quintas e sextas-feiras, as pessoas podem fazer um agendamento por R$ 360 de grupos de até 8 pessoas, da sua família ou dos seus amigos. O museu abre só para o grupo. Então, aquelas pessoas que não querem vir ainda, não se sentem ainda confortáveis para o final de semana com mais gente, elas têm essa exclusividade. E isso é algo que a gente percebeu que tem a ver com esse acolhimento, que eu falei da questão da saúde mental, mas tem pessoas que ainda, por várias razões, não vão, mesmo com as questões de segurança, vir no momento do grande público. Então, se torna mais uma atividade, né, de captação e arrecadação, mas também é por respeito e cuidado com esse público que quer uma característica especial. Então, trouxe aí para você alguns elementos que eu acho importantes dessa pandemia, inclusive. Eu acho que todas as áreas, né, todas as áreas da economia foram criativas na pandemia. Todas, vamos dizer, mesmo a área cultural, que seria mais criativa, mas a criatividade foi transversal, né? Nos professores, foi nos empreendedores, do cara do pipoca que quer inventar para vender. O cara que comprava milho, eu descobri que ele ficava aqui na esquina de casa, eu adorava comprar milho com ele. Ele voltou para a Bahia, ele foi trabalhar lá, ele conseguiu trabalhar, aqui ele não ia vender nada, então ele voltou para a Bahia, está pensando se vai voltar para São Paulo de novo. Encontrei com o primo dele, que vende milho também. E assim, quer dizer, eu acho que a pandemia fez fazer a gente repensar, né, mesmo, né, para que estou aqui, qual é a minha atuação. Tudo bem, preciso manter um museu, preciso de recursos e preciso das pessoas. Tudo bem, vamos lá, vamos planejar e ser criativos. Eu acho que a gente viu coisas muito ideias inovadoras realmente por aí. Trazendo uma pergunta, Ricardo, amigo meu, carioca também, como você, eu considero você uma carioca, não uma mineira, né? Tantos anos já morando no Rio, filha carioca. Eu sou bem mineira, eu vou te dizer, mas tudo bem, eu fico ali no meio. Você tem um sotaque meio carioca, meio mineiro, né? Você fica no meio, sabe? Mas o Ricardo está colocando, né, a questão dos espaços externos do MAN, que vocês faziam, né, no passado, diversas atividades, vão voltar a fazer. E eu me lembro também uma experiência em Chicago, que a gente estava lá no congresso da EFP, e o jantar, fecharam o museu, vamos dizer, a gente foi no museu às 6 horas da tarde, o museu estava fechado para o público, só estava para as pessoas do cursos, e a gente teve um jantar lá no museu. Foi maravilhoso essa experiência, e com monitores, né, a gente fez visitas com monitores. Quer dizer, o museu acho que tem que ser também, de novo, pensando na criatividade e pensando na captação, né, vamos dizer, abrir esses espaços para trazer eventos em horários que ele estaria fechado, vender jantares e vender essas exclusividades. E aí, como estão os espaços abertos de ação? Oi, Michel, eu posso falar agora, tá? Posso falar um pouquinho para você da estruturação da área de um desenvolvimento institucional, né? Que você tem uma ampla especialidade nisso, eu já trabalhei com isso, e finalmente aqui no MAN a gente acabou de montar essa área. Então, tem uma coordenação de eventos. E aí eu vou falar um pouquinho dessa frente, como é que tá, acho que é bacana trazer esse elemento, sim. Porque a gente conseguiu fazer uma designação específica de uma pessoa que vai trabalhar a questão de empresas, especificamente uma pessoa para pessoa física e uma pessoa para eventos. Então, a gente tem uma área que é a gerência de parcerias estratégicas, que engloba essas 3 coordenações, em que as receitas se integram. Eu sou diretora de relações institucionais e a minha responsabilidade é trabalhar esses conceitos e fazer com que essa área de parcerias trabalhe muito perto da comunicação. Então, toda a geração de lead, né, que a gente fala, de visitação, ela está diretamente ligada a potenciais doadores e eu integro essas frentes.
Aí vamos voltar para eventos. Você tem toda a razão, o Ricardo tem toda a razão. É um lugar que já era muito potente na realização de eventos, e aí vamos falar de casamento, eventos corporativos, eventos que são por aluguel de espaço, porém não era tão organizado com a potência que esse espaço tem. Inclusive, eu lembro, né, dos trabalhos que a gente fez para a AFP, com consultoria e outros museus fora, em que a gente considera esses espaços um unique venue, ou seja, que é um espaço especial. É diferente de você contratar uma sala de um hotel, porque tem a visita, porque tem a história desse lugar. Então, quando você faz um evento aqui, você carrega todo o patrimônio, você tem uma outra característica. Então, isso também tem a ver, Michel, com uma nova tabela de precificação, voltando para a captação. Como é a nossa precificação? A gente está desenvolvendo toda essa política agora para a UNAM, e que é muito importante a gente falar sobre isso, porque existem eventos que são culturais, de parceria, mas existem eventos que são de natureza meramente de arrecadação. E aí vão ser tratados também dessa maneira, salvaguardando o patrimônio, cuidando do patrimônio, mas eles vão ter essa finalidade. Então, a gente precisa abordar as agências de turismo, as agências que fazem o casamento, as empresas que fazem o booking de espaços para eventos, elas são nosso target, que é o B2B. Não só o B2C, que é o consumidor, a noiva que vem ao museu, mas também o B2B. A gente está trabalhando nessa estratégia para atuar a partir do ano que vem, e realmente precisa ser muito profissionalizado, né? É isso aí, é muito legal. Teve, né? Olha quantas possibilidades desta diversificação da captação. A gente tem falado com outras organizações que o importante é isso, quer dizer, ter N, né? E aí você tem que ter uma equipe, porque você sozinho, você tem uma equipe, você falou, o responsável para cá, o responsável para lá. E acho que uma outra equipe fundamental nos museus, e que com certeza no Mano vai ser pequena, é uma área que também demanda captação de recursos, que é a área de educação. Quer dizer, não existe hoje, a gente pensa em museu só, museu expondo, né, quadros, ou museu só. Então, conta um pouco como que é a área educativa do MAN e como que vocês captam recursos para essa área que eu acho tão importante nos museus. Eu volto a dizer que eu estou aqui falando por várias frentes, né? Pelo Museu Vivo, pelo Permuseus, para a Lucimar, a gestora cultural, e falo também um pouquinho do MAN, porque o MAN está num processo de construção, de reconstrução, né? A área de educação, como a Gleice Kelly, que é a nova gerente de educação, essa nova proposição para essa área é muito recente. Inclusive, a gente não publicou ainda essas renovações de como vai ser, mas o importante, eu acho que a gente pode trazer o seguinte: a educação está na origem do projeto do MAN. Aqui é uma instituição que arte, educação e cultura fazem parte do tripé de fundação. Quando o MAN nasce, ele nasce como uma escola, que se chama Bloco Escola. Então, o MAN tem um bloco expositivo, e um bloco escola, e um bloco de cinemateca, que é audiovisual, que é todo, se a gente pensar, né, Michel, aqui é um complexo cultural. Onde fica o Vivo Rio, na verdade, antigamente era o galpão das artes, onde se trabalhava a arte de performance. Onde fica o bloco educacional, né, que é o bloco escola, vai ser feita uma renovação desse bloco escola, é um projeto grande do Fábio, que entra como diretor em janeiro. A primeira informação que ele passa realmente para a imprensa é a renovação do bloco escola. Isso é um projeto que vem realmente no embasamento da gestão do Fábio. Então, o que eu posso te dizer e contar agora? A gente mudou, em vez de trabalhar com a nomenclatura educativa, hoje a gente tem uma gestão de educação e participação, porque a ideia é trabalhar o território, ou seja, uma educação voltada para a composição com os grupos que habitam, que coabitam essa área junto com o museu. Isso tem a ver com a identificação de quais são esses grupos que trabalham aqui, tem a ver com a questão de acessibilidade, e tem a ver com a ideia de que a gente não trabalha com educação só pensando numa educação voltada para a exposição. A gente trabalha com educação voltada para uma noção de educação como plataforma de trabalho desse museu, inclusive para além dos muros desse museu. Então, o trabalho está sendo desenvolvido em equipe, junto com a diretoria artística, que é a Keina e o Pablo.
que acabaram de entrar, que super inusitado, a gente abriu uma chamada aberta para contratar uma diretoria artística, e eles estão concebendo com a Gleice esse programa educativo. O que eu queria trazer para você só da sua pergunta é que realmente a educação é fundamental como pilar de captação do museu. Isso não há dúvida. Ajuda na captação. Muito. Quando você fala com esse possível investidor cultural, você falar que vai buscar recursos para a educação, facilita? Facilita muito, principalmente os patronos, as físicas. Voltamos? Facilita muito a questão da educação. Porque eu acho que a gente consegue trazer o argumento da educação junto com a cultura, que não está separado. Mas quando a gente vende a ideia de um educativo associado a uma exposição, a gente limita a potência do trabalho de educação, que é muito maior. A gente costuma dizer, né, Michel, no trabalho de museu, que o museu cumpre uma função de educação informal, desde sempre na área da educação. Ele é coadjuvante, parceiro integral da educação formal. Então, a gente pensar um pouco nesse equilíbrio, que outros países trabalham isso em termos de legislação de incentivo, muito forte. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, né? Isso chegou aqui para mim. É isso aí, olha lá. Como que você pode orientar alguém que numa carreira de DI, né, desenvolvimento institucional, mobilização de recursos, o que você recomenda para ele? Eduardo, eu venho nessa trilha aí há 20 anos, no começo trilhando. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre desenvolvimento institucional pela Artefoco na época, ele está publicado, aí você vai procurar, você vai encontrar, porque foi publicado no Guia de Produção Cultural do Edson Natali e da Cristiane Olivieri, na época, em que a gente consegue, ele está acessível para download, que foi pela editora do Sesc, que possibilita você ter acesso ali o que é a montagem de uma área de desenvolvimento institucional na área da cultura. Onde se chega, o que se alavanca, como montar a equipe, tudo isso, eu recomendo esse arquivo. A outra coisa é assim, eu estou sempre falando sobre isso, eu dou aula no MBA de Gestão Cultural, da Cândido Mendes, e em São Paulo é o MBA de Museus e Gestão Cultural, junto com a Expomos, que eu recomendo que você dê uma olhada na BGC, Associação Brasileira de Gestão Cultural, que a gente fala muito sobre isso, e a gente publica artigos, a gente coloca à disposição, e as aulas online, inclusive, possibilita que isso seja nacional. Então, eu traria esses argumentos. Agora, eu acho que vale a pena ler os artigos internacionais sobre DI, que é o development. Tudo que você puder pesquisar sobre o development em orquestras, instituições culturais, museus, foi por aí que eu trilhei o meu caminho, né, de ter trabalhado no Guggenheim e ter passado pelo development de lá, e do Children's Museum de Boston, mas eu recomendo realmente que você dê uma olhada como é que é o development dessas instituições culturais, olhando no site, pesquisando. O VNA, que é o Victoria and Albert, ele tem lá o que é o development. Eles têm departments, que é departamentos, e ele descreve. Então, para quem lê em inglês, eu faço essa sugestão também, além do português, que a gente tem publicado. Eu acho que o livro da Olivieri também, né, do Senac. Tem alguns livros aí de produção cultural que falam alguma coisa, o próprio livro da Olivieri, eu estava procurando ele aqui na estante para mostrar, mas não achei. Então não está aí para levar. Eu acho que é um livro interessante. A minha dissertação de mestrado também você encontra na internet, é só escrever mestrado, Michel Freda, na PUC, onde eu um pouco deste departamento, a questão da diversificação das fontes, e aí tem a bibliografia do mestrado, que tem vários livros que você pode ver. E estamos com minutos finais, Lucimara, já estamos chegando no final, então eu passo para você palavras finais, o que você quer deixar aí de mensagem para o nosso pessoal que está nos ouvindo agora e que vai nos ouvir no futuro. Bom, eu não sei o que é mensagem. Primeiro, agradecer um amigo de longa data, feliz desse convite.
Segundo, eu acho que dizer para as instituições culturais que eu dedico a minha vida a elas, né? Eu venho dedicando esse meu trabalho às instituições culturais, que é realmente apostar, acreditar nesse processo de inovação a partir desse momento, que não é uma relação entre oportunidade e crise, não se trata disso, se trata muito mais da utilidade. Nós podemos ser muito úteis. A sociedade quer que os museus e as instituições culturais avancem para campos novos. As pessoas querem, as empresas esperam isso. Então, eu vejo a captação, nesse momento, muito mais como consequência desse passo de coragem que as instituições precisam dar, que é um pouco o que eu diria, que é essa ideia de vamos misturar com os ambientalistas, vamos misturar com os empreendedores, vamos misturar com os geeks de garagem. O que precisa um pouco na criação de projeto é a gente sair um pouco daquela ideia de fazer uma exposição e mandar lá para a Secretaria de Cultura e a gente realmente inovar no lugar de utilidade. A questão da saúde, né? Então eu traria a mensagem de que a pandemia chamou muito os museus e instituições culturais para serem essenciais, para serem úteis, para proverem esse acolhimento de forma para além da própria arte, da própria biologia, no caso de um museu, por exemplo, de ciência, mas abrir, expandir. Então, eu deixaria essa mensagem para a captação ela ser uma consequência dessa escolha mais corajosa de que projetos essas instituições querem colocar nesse ano, no próximo ano, como resposta a esse tempo que a gente está vivendo. É um momento contemporâneo forte, de causas fortes. Ele exige coragem para coligar com outros grupos e inovar também pode gerar uma receita de longo prazo, mas o mais importante é essa essencialidade do nosso papel como instituição cultural. Ok. Lucimara, eu que agradeço você ter aceito o nosso convite, conseguimos ajustar as agendas, foi muito bom, e foi muito gostoso esse papo todo, eu estou com mais coceira agora de ir para o Rio, né, visitar o MAN, que faz tempo que eu não vou. A última vez fui no Museu a última vez eu fui visitar o Museu do Amanhã, que eu não conhecia. Gostei mais dele por fora do que por dentro. Mas quero voltar também a ver os outros museus do Rio. E estou com clientes do Rio, estou mais próximo ultimamente. E daqui 2 semanas vamos ter mais uma dupla de cariocas, são 2 irmãos que cuidam de uma organização linda, 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 que eu conheci há 1 ano e meio, que é uma escola que atende as crianças do Pavãozinho, quer dizer, está lá no meio de Copacabana. É muito bonito vendo eles falando. A mãe fundou isso há muitos anos atrás. Da mãe todo o conhecimento e segue os ensinamentos da mãe e tocam uma escola para 400 crianças. E vai ser bonito eles contarem essa história, como eles conseguem dar uma educação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o Guilherme, ele, esqueci o nome, vou lembrar, daqui 15 dias vão estar aqui no nosso Criando Conversas e vamos manter a nosso Criando Conversas. Então, boa noite a todos que participaram aqui, que fizeram perguntas, fizeram comentários. Pode fazer mais um comentário. Vai lá, Lucimara. Não, muito rápido. Eu queria só dizer para as pessoas que quiserem visitar no Instagram, Museu Vivo, no Facebook, a gente sempre publica casos como esse que eu relatei hoje. Então, o Instagram está lá, Museu Vivo, e no Facebook é Museu Vivo BR. E no MAN, onde eu trabalho, atuo hoje, MAN Rio. Tanto no Facebook quanto no Instagram, será lindo vocês acompanharem. E o trabalho que eu fiz no ano passado, que está no ar, que é o Hipermuseus. Então, visitem aí, porque eu acho que tem um repertório grande de casos e pessoas e redes para serem acompanhadas. Obrigado mais uma vez. Beijos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Michel. Salve Criando. Beijo para todo mundo aí.